Meu irmão, se você puder, senta agora e se você puder, abre a sua Bíblia comigo, seja em formato eletrônico ou se você tem a Bíblia aí também. E eu quero pedir a você que você me dê atenção para aquilo que eu quero comunicar com vocês nessa manhã. Eu tenho pregado uma série de mensagens chamada Reset. Hoje é a nossa última mensagem, é a quarta mensagem dessa série. Se você quer ouvir as outras 3 mensagens, está no nosso canal do YouTube, você pode ir lá e ouvir. Eu acho que seria muito bom se você perdeu as outras. Mas hoje eu dei um título muito específico para essa mensagem e você vai entender no decorrer da minha fala com vocês. Quarta mensagem da série Reset. Qual foi o título que eu dei? Um passo de cada vez e a cada dia um passo. Me entenderam? Um passo de cada vez e a cada dia um passo. Porque quando a gente olha para a nossa vida, nós temos coisas demais para recomeçar. Reset significa eu vou zerar, eu vou destravar. É o que a gente faz com o telefone, com o computador, quando ele parou, quando ele ficou bugado, quando tem coisa demais nele, a gente aperta um botão para recomeçar. É uma proposta de início de ano, de nós, pensando sobre a nossa vida, recomeçarmos em algumas áreas. Então, quando a gente pensa, tem área demais. Eu vou falar sobre 3, mas facilmente poderia falar sobre 6 áreas aqui. Então, quando as pessoas pensam assim, o que elas fazem? É muita coisa, eu não vou. O que eu quero sugerir? Dá um passo de cada vez. Ainda que seja pequenininho, dá um passo hoje. Depois você, amanhã, dá outro passo nas áreas que eu vou sugerir. Mas eu separei um texto para nós lermos, que está na 2ª carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo de número 5, versículos 17 a 21, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, notem bem as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém, é um condicional, se alguém está em Cristo, esta pessoa é uma nova criatura, ou ela é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas, porque em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de recomeçar em todas as áreas da nossa vida. Os nossos pecados foram perdoados, nós podemos recomeçar. A culpa que pesava sobre nós foi retirada, nós podemos recomeçar. Há uma novidade de vida, porém essa novidade de vida não é comportamental, ela é uma novidade de vida espiritual. Porque pessoas vêm à igreja, aprendem boas coisas e acham que por força de um exercício comportamental vão mudar a vida deles. Não irão mudar. Um comportamento correto não significa que uma pessoa tenha relacionamento com Deus. Um comportamento correto apenas aponta para o fato de que esse cidadão, de que essa cidadã, de que essa pessoa aprendeu conceitos que são ótimos. Mas o fato de você ser moralmente correto, eticamente correto, isso não quer dizer que na espiritualidade algo tenha mudado. Então o que o texto está nos ensinando é que é o contrário. Por causa de uma mudança espiritual, nós somos habilitados agora a viver de forma que agrada a Deus, que dá bom testemunho para as pessoas ao nosso redor, que traz honra e glória para o Senhor. Estão me acompanhando até agora? Então vamos para o próximo versículo, 18. Tudo isso, olha, é o que eu falei, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, porque eu fui reconciliado com Deus, eu agora tenho um ministério de reconciliar outros com Deus. Porque eu sou o pastor? Não, porque eu fui reconciliado, esse ministério é meu e ele é seu. Porque você foi reconciliada com Deus, agora nós reconciliamos a outros. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, por causa disso, somos embaixadores de Cristo. Como eu estou aqui agora como embaixador, você é o embaixador de Cristo, um representante de um governo em uma outra terra. É isso que o embaixador é. O embaixador
daqui dos Estados Unidos, na Escócia, ele representa no solo escocês os direitos ou os interesses da nação que ele representa. No entanto, ele não pode ser cidadão daquele país, ele não pode ser tocado pela lei daquele país, porque ele está debaixo de uma outra jurisdição. Então eu sou um embaixador de Cristo agora, dizendo para você essa frase que está aí, olha, acompanha o versículo 20. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiças de Deus. Então a intenção dessa série de mensagens minha não é passar mais informação para vocês já têm muito. O que é a minha intenção com essa série de mensagens? Ajudar vocês a entenderem pelo Espírito Santo de Deus processos que podem fazer a nossa vida melhor. Porque pertencendo a Cristo, vocês foram habilitados. Eu estava pregando em Milão, na Itália, num painel, numa grande igreja italiana, um painel, e tinham 4 pregadores que eles convidaram para esse debate. E um deles era eu. E a primeira pergunta era assim: como que você define graça? Cada um de nós. Aí o primeiro falou, o segundo, eu acho que eu era o terceiro. Quando chegou na minha hora, eu tinha orado, falado para Deus, eu não queria dar uma definição da teologia, eu não queria dar uma definição clássica, põe algo no meu coração. Porque também a gente não sabia quais eram as perguntas, mas eu ouvi do primeiro e eu tinha tempo para pensar. Aí Deus colocou uma coisa no meu coração que eu falei. E essa frase, se alguém falou antes de mim, ela é desconhecida para mim, então, portanto, eu sou o autor. Então, o que é graça? Graça é uma habilidade dada por Deus para que nós possamos fazer algo que de outra forma seria impossível. Entende isso no conceito que nós estamos falando aqui dessas mensagens. Para dar um reset na minha vida tem muita coisa que eu não consigo. Tem áreas que são mais fortes do que eu. Tem áreas que eu tenho medo de tocar nelas. Tem lugares que eu preciso ir para fazer um reset que são lugares amedrontadores para mim. Porque eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que encarar coisas a respeito da minha própria vida, eu tenho que tomar decisões que me atemorizam. Então, a graça é o que me habilita a entrar nesses lugares, a olhar para mim mesmo, a tomar decisões e a dar passos, como eu estou sugerindo aqui, que de outra forma eu não teria, porque o Espírito de Deus habita em mim. Por isso que esse texto está falando conosco de forma espiritual. Porque por mais que eu tenha controle do meu comportamento, o meu comportamento ele será sempre uma expressão externa de algo interno. Agora eu vou falar para vocês a partir da teologia. O que a gente define como graça na teologia? Graça de Deus é uma manifestação visível de algo invisível. Essa é a definição teológica clássica. Está nos manuais, nos compêndios de teologia. Todo mundo que estuda teologia sabe que graça é a visibilidade daquilo que é invisível ao olho humano. Ou seja, a graça de Deus de me salvar ninguém viu, mas vocês veem a partir da minha vida a manifestação dessa graça salvífica. Estão me entendendo? Então, veja, se essa graça é o poder de Deus que te habilita, tudo que eu vou sugerir aqui nessa manhã é absolutamente possível para mim e para você. Porque não depende somente de mim. E não somente depende de você. Claro, a nossa participação, ela é extremamente necessária. Deus não vai chamar a Ana, minha esposa, para um café para falar a meu respeito. Deus vai falar, mano, eu vou tomar um café com a Ana. Prepara aí o negócio, senta lá, ora, conversem. Isso sou eu. Isso é a Ana que tem que fazer. Somos nós, como casais. Mas diante dos medos dessa conversa que poderiam me levar para uma caverna existencial, o Espírito Santo de Deus, porque agora eu pertenço a Ele, me habilita a sentar nessa mesa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E é esse o passo que só eu posso dar. Mais ninguém. Então, na primeira mensagem, eu te ensinei como se preparar para dar esse reset. Na segunda mensagem, eu te ensinei
que a mente nossa tem que ser mudada. Irmão, se a nossa mente não for renovada em Cristo Jesus, nós vamos continuar a operar com a mentalidade antiga. Nós vamos continuar a operar com a mentalidade que não vem de Cristo. Vem dos conceitos que nós temos sobre a religião, sobre a fé, sobre qualquer outra coisa. A mudança começa na mente. O que eu ensinei vocês a mudarem lá? Conceitos sobre Deus, conceitos sobre você mesmo, conceitos sobre perdão. Na segunda mensagem. Na terceira, o que eu falei? Eu falei sobre a difícil tarefa de mudar a mim mesmo. Porque para mim mudar você é muito fácil. Eu analiso, eu tomo as decisões, mas mudar a mim mesmo é uma tarefa muito difícil. Então eu convidei a nossa igreja a dar um reset pensando o seguinte: como que eu preciso ser mudado? E isso eu sugeri passos como você diante de Deus, eu sugeri passos de você diante de pessoas que você confia, de gente que você pergunta. Mas hoje eu quero focar na parte mais prática, que é vamos dar passos. Um passo de cada vez, mas a cada dia um passo. Por mais que seja pequenininho hoje, dê esse passo. E amanhã, dê outro. Existem ditados que são muito silly, são muito infantis, mas eu acho que vale a pena. Por exemplo, que num teste motivacional, numa palestra motivacional, muita gente diz assim: como é que se come um elefante? Aí a turma fica pensando: será como, hein? Como é que come um elefante? Aí o cara fala assim: uma mordida de cada vez. Como é que corre uma maratona? Dando o primeiro passo. Você não precisa sair de casa de manhã cedo e correr uma maratona. Dê 10 passos no primeiro dia, no segundo dia você dê 20, dê 40, dê 50, corra uma milha, depois ande uma milha, corra uma milha e depois vai. Então eu vou te dar 3 áreas que eu gostaria, que eu pedi muito ao Espírito Santo de Deus que nos ajudasse a dar passos. Primeira área espiritual, segunda, relacional e terceira, emocional. Então vamos lembrar juntos? Primeira qual é? Espiritual. Segunda, relacional e terceira, emocional. Mas antes de darmos esse passo, nós precisamos entender uma coisa, que é um passo de cada vez e um passo a cada dia. Olha, lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: a vida do justo é como o romper do sol. Olha que texto impressionante para nos ajudar isso. Tem muitas áreas na minha vida que precisam de mudança. Por onde eu começo? Eu enfrento todas de uma vez? Não, eu dou um passo. E ao dar consecutivos passos, o resultado é que a minha vida será transformada nas áreas mais importantes. Eu poderia ter colocado aqui sexualidade, mas vai também. Eu poderia ter colocado aqui finanças, mas vai também. Porque esse Espírito vai trabalhar em você para mudar tudo. O texto de Provérbios 4, 18 diz assim: a vida do justo é como o romper do sol. Presta atenção, um menininho aqui da igreja um dia me falou assim: pastor, quando é de noite é porque apagaram o sol, né? Não, ninguém apaga o sol. Nós não estamos vendo o sol na rotação, o sol está num outro movimento, que para nós ele não reflete a sua luz. Mas a luz dele existe? Sim. Como é que ela é percebida? De manhã cedo, você vê os primeiros raios, ele vai subindo, é o texto de Provérbios 4, 18, até o momento que ele fica a pico, ele fica dia perfeito. O sol no seu fulgor. Assim é a vida do Filho de Deus. É devagarzinho que Deus vai mudando conceitos, valores, posicionamentos, escolhas, atitudes, caminhos. E ao compreender isso, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai subindo como se fosse o sol até ser dia perfeito. Você diz amém para mim? Então o primeiro passo é esse. Agora, o primeiro passo na primeira área. Entenda uma coisa: tudo começa com Deus. Tudo. Eu não estou aqui como pastor dizendo para você dar um reset para você ficar mais rico. Não é essa a minha intenção. Deus te abençoe, que você cresça financeiramente, não é esse o objetivo. Eu não estou preocupado aqui como pastor para você dar um reset, você ser uma mulher mais conquistadora, um homem mais conquistador. Não. Eu e você precisamos entender o seguinte, queridos: tudo começa em Deus. E essa palavra não é minha. O Senhor Jesus Cristo disse: de que adianta
ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Você conquistou, você ganhou, você ficou rico ou não ficou rico, você viveu longevamente, você tem tantas coisas, mas você perdeu sua alma no caminho, porque você se preocupou com tantas coisas periféricas e não se preocupou com aquilo que era central. Porque você se preocupou em usar a Deus como instrumento de conquista para aquilo que você quer e não como instrumento de transformação de quem você é. Que adianta, homem? Então hoje eu quero apelar para você. Tudo começa com Deus. Dá o primeiro passo. Quem? Você cujo coração já está frio. Você cujo coração, em relação a Deus, é apenas religioso. E eu quero aproveitar, ter um pouquinho mais de tempo nessa mensagem para destrinchar algumas coisas com vocês. Irmãos, veja, a religião, no sentido mais pleno e mais puro da palavra, é maravilhoso, porque a religião fala do religare, no latim. Aquilo que estava quebrado foi religado. Daí a figura do sumo pontífice, aquele que poderia fazer a última ponte naquilo que havia sido quebrado. O distanciamento do pecado entre Deus e os homens fez separação. A Igreja Católica Romana atribui o sumo pontífice ao Papa. Não é. O sumo pontífice é Jesus de Nazaré. Não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu entre os homens pelo qual o homem possa ter relação com Deus a não ser Jesus de Nazaré. Não é o pastor, não é o padre, não é o Papa, não é o benzedor. É Jesus de Nazaré. Então, esse religare é perfeito. Só que o que nós fizemos com o religare aplicado na comunidade? Nós criamos dogmas religiosos. Então o religioso é a pessoa que imagina que pelo cumprimento de tais dogmas ele resolve a sua vida com Deus. Não é, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com função na igreja, não tem a ver com frequência a culto de domingo, tem a ver com a relação que é estabelecida entre Deus e os homens através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Então, você que está com o coração frio, você que a fé perdeu o brilho, você que a fé perdeu o gosto, você que tudo que restou para você é vir numa igreja, reavalie isso em nome de Jesus. Dá um primeiro passo. Quem sabe para você o primeiro passo é você parar hoje, na hora que você sair dessa igreja, dentro do seu carro, desligar o seu telefone e orar. E falar com Deus: Senhor, olha aqui. Olha o que virou meu coração. Quem sabe é você abrir um versículo da Bíblia e ler. É dar uma olhada. O que virou de você ao longo dos anos. Dá um reset. É você que só vem na igreja o dia que você tem um cargo, você tem que cumprir. Isso é religião. Não faça isso. Não se permita chegar nesse ponto, querido. Não, porque eu tenho o meu compromisso, e é muito legal, pessoas comprometidas, mas o que eu quero dizer para você é que o seu compromisso não pode preceder a sua relação. Porque eu me relaciono com Deus e eu amo os meus irmãos, eu entrego de mim nessa comunidade, em dias específicos de serviço comunitário. Mas, meu irmão, dá um passo, sai de onde você está. Qual é a sua percepção sobre Deus? Sobre igreja, sobre os irmãos? Dá um passo, um de cada vez, mas a cada dia um novo passo. Qual é o seu lugar, o seu papel nessa comunidade? Amém? Então tudo começa com Deus. Segunda área eu disse que era relacional, e eu quero ensinar isso para vocês em um título. Nós somos um corpo. Jesus escolheu falar que a igreja dele é o corpo humano. Ele podia ter escolhido o que ele quisesse, ele é o dono, ele podia ter enviado, mas ele escolheu o corpo. Quer dizer, e se você prestou atenção no texto que eu li, é tudo relacional. Nós substituímos relação por espectadores. Cada dia mais, igrejas, essa aqui inclusive, tem se tornado um ambiente de espectadores, de pessoas que vêm com a expectativa de que outros farão para o seu próprio bem ou entretenimento aquilo que eles precisam. A igreja não é a respeito de entretenimento, a igreja é a respeito de relacionamento.
Primeiro com Deus e depois com os outros. É o que Jesus disse. Quando perguntaram para ele assim, como é que vão saber? Eu estou mudando o texto um pouquinho para vocês entenderem. Como é que o mundo vai saber que o Senhor é o Senhor mesmo, que é o Messias? O que a gente mostra? Sinais, prodígios, efeitos? O que a gente faz? Jesus disse assim, nisto, é a mesma coisa que você disser assim, pastor, se você puder dizer uma palavra a seu respeito, que quando eu falar, as pessoas vão saber que é você, qual seria? Aí eu ia dizer, né, a palavra. Perguntaram isso para Jesus, Jesus disse assim, nisto, com isso aqui que eu vou falar agora, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Se vocês, fala mais alto, gente, se vocês se amarem uns aos outros. O símbolo do cristianismo é relação. Relação com Deus que me leva para uma relação horizontal. A relação vertical que me habilita a ter relacionamentos a partir da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade de fé, do meu local de trabalho. Então, pensa, que jeito que você vive? Você vive isolado da sua comunidade? Você não se relaciona com ninguém por defeito dos outros ou seu, não importa. O que é a fé cristã para você? É um lugar que você vem, senta, recebe o que você diz que recebe e vai embora para viver só para você? Isso não é cristianismo. Cristianismo é compartilhado. Olha o texto. Nós recebemos o ministério da reconciliação e nós precisamos doar o ministério da reconciliação. E eu sei que aqui, agora, porque é gente, carrega feridas. Feridas que às vezes foram causadas pela igreja. Feridas que foram causadas por pessoas da igreja. E isso você acha que justifica o seu isolamento. E isso você acha que justifica o seu não doar, não se entregar. Isso é uma mentira satânica. Dá um passo. Como? Sei lá, eu posso sugerir algumas coisas aqui para vocês. Dá um passo em perdoar quem te feriu. E olha, quem te feriu pode ser muito subjetivo. Vou contar para vocês uma experiência. Eu já tive aqui na igreja várias pessoas que eram muito agressivas comigo, sem eu ter feito nada. Assim, nada que eu soubesse que eu tinha feito. Às vezes falei, eu fiz uma brincadeira na hora de eu pregar, ofendeu alguém, sei lá. Mas eu comecei a entender a partir de uma pessoa específica o que era aquilo. Gente ferida faz o quê? Tem gente que foi ferido, que não foi eu que fiz essa ferida. Tem gente que foi ferido por uma igreja que não foi essa daqui. E eu entendo. E eu até me compadeço muito de você, mas não foi. E mesmo que tenha sido, dá um passo em perdoar. Só que talvez você não precisa perdoar a gente, você precisa perdoar alguma coisa que está lá atrás. Para que você possa dar esse reset e começar uma nova vida. Então eu sugiro, perdoe alguém. Dê um próximo passo. Esse primeiro, perdoar. O segundo, começar a orar por essa pessoa. Estou sugerindo aqui algumas coisas. O terceiro, pensar em marcar um encontro com essa pessoa. O quarto é ter essa conversa. A única coisa que você não pode é continuar dessa maneira. Porque a vida relacional, ela é diretamente ligada, ela é proporcional à nossa relação com Deus, querido. Não tem essa vida relacional sozinho. Um passo de cada vez, mas a cada dia, um passo. Terceiro, qual é a terceira área? Emocional. E eu usei o seguinte tema para falar com vocês isso. Trate a sua alma. Trate a sua alma. Nós, evangélicos, nós somos especialistas, e eu fui professor de teologia há muitos anos, as pessoas discutiam se eram tricotomistas ou dicotomistas, se tinham corpo, alma e espírito, ou só corpo e espírito, e a alma está embutida nisso aqui, besterol. Mas vamos supor que seja corpo, alma e espírito, ok? A gente cuida do corpo, porque precisa dele. Se você não alimentar direito, você não trabalha. Se você não fizer exercícios, hoje a medicina prova que até as doenças mentais estão diretamente ligadas à falta de exercício e de músculo no corpo. Não estou falando para você virar halterofilista, mas seus músculos precisam ser tratados, né? Eu fui
Só para vocês terem uma ideia, eu luto com uma pressão que desregulou tem muitos anos, e eu fui em uma especialista que me mandaram para uma outra coisa, porque os remédios, eu estava fazendo tudo que precisava e os remédios não estavam adiantando. Ela olhou minha perna e falou assim: eu preciso que você aumente a sua panturrilha. Isso aqui, ó, esse músculo aqui da perna. Aí eu disse para ela: eu ando de bicicleta, minha panturrilha para o meu corpo Ela falou: não, eu quero que você aumente mais a sua panturrilha. Você vai fazer exercícios específicos para a panturrilha. Eu falei: por quê? Ela falou: porque ela vai ajudar você a baixar a sua pressão. Minha panturrilha? Não sabia disso. O que eu quero dizer para você, a gente cuida do corpo. A gente cuida do espírito porque não quer ir para o inferno. Então você cuida do espírito. Mas e a sua alma? O depositório das suas emoções. O lugar que você guarda tudo o que te aconteceu. Seus traumas, suas alegrias, seus sofrimentos, seus abandonos, suas dores. Por que você não cuida da sua alma? Se é parte do ser que você diz que pertence a Deus. Deus é Senhor do meu corpo, é Senhor do meu espírito, mas Ele me deu uma faculdade que a gente chama de mental, uma psique. Por que você não cuida dela? Por que você não dá valor a isso? Reset esse ano, querido. Reset, dá um passinho. Eu fiz um exercício aqui no primeiro culto, vou fazer de novo. E eu vou ser o primeiro a levantar a mão, não para ser motivador de vocês, mas como exemplo de quem está respondendo a pergunta. Quem aqui acorda de vez em quando e fala assim: nossa, mas tem um peso aqui no peito que não está dando para aguentar. Levanta a mão aí comigo. Olha nós aí, ó. Os que não levantaram estão mentindo, disseram. Sabe aquele negócio? Isso aqui seria um perfeito sanatório. Por que você não cuida disso? Por que você não pergunta diante de Deus: por que eu estou assim? Por que eu estou angustiado? Sabe, essa canção que nós vamos lançar hoje, essa canção é um bálsamo. Olha, nos momentos em que não há nada mais que eu possa fazer, nos momentos que eu não tenho mais controle, eu me rendo a Ti. Nos momentos que a minha força acabou, eu me entrego a Ti. Nos momentos que eu não sei o caminho a seguir, eu me entrego a Ti. O Senhor é o meu Deus, eu sei que no Senhor eu posso confiar. Olha que terapia, cuida da sua alma, meu irmão. Converse com um terapeuta. Crente não pode conversar com um psicólogo. Vai para o inferno quem falar isso para você. Manda ir para o inferno, não é pecado não. Que é o lugar de onde essa pessoa não deveria ter saído. Como que não? Como que não? Você está com a dor que você não consegue, alguém do lado de fora vai olhar e vai te ajudar, vai estender a mão. Converse com um amigo, com uma amiga. Chame para um café, fale: eu estou precisando, vem falar comigo. Conta da sua vida, abra seu coração. Mas presta atenção numa série de sentimentos que eu só quero abordar esses como sentimento. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu vou mostrar para vocês a evolução de um dos sentimentos que são mais destruidores para nossas emoções. Eu estou falando aqui, no final dele está o ressentimento. O que é o ressentimento? O ressentimento é um sentimento de antagonismo por alguém ou por uma situação. Tão forte que ele é capaz de amordaçar você. Tão forte que ele é capaz de impedir você de agir. Tão forte que ele é capaz de roubar sua alegria, de roubar o seu ânimo, de roubar a sua vontade de viver. Eu estou falando do ressentimento. Agora, vamos olhar de onde veio o ressentimento. Primeiro sentimento que vai desembocar nisso aqui chama tristeza. É a perca, é o abandono, é algo que fizeram com você e você ficou triste. Porque você não cuidou da sua alma e da tristeza. Você criou ou desenvolveu um segundo sentimento que se chama mágoa. Mágoa é a ferida causada pela tristeza não cuidada. Você ficou triste, você não cuidou, isso virou uma mágoa. Okay? Depois da mágoa vem a amargura. O que é a amargura? É a mágoa não resolvida. Eu senti, eu criei uma ferida, eu não tratei essa ferida, ela virou uma amargura. E essa amargura prolongada
gera o que eu chamei aqui para vocês de ressentimento, que é a dor do passado, desde a tristeza, a mágoa e a amargura que não foram cuidados. Então cuida da sua alma. Tem muita gente ressentido com pastores, ressentido com pai, ressentido com mãe, porque lá atrás teve uma tristeza, não cuidou, virou mágoa, virou amargura e hoje está ressentido, tornou-se uma outra pessoa, está ressentido com amigos, está ressentido com Deus, não tem coragem, porque tem medo, mas está ressentido com Deus. Fala para ele, Deus não vai te mandar para o inferno, porque você falou para ele, pai, eu não estou entendendo por que o senhor está fazendo isso comigo. Deus não é mimimi, ele aguenta a onda. Ele ouve os filhos. O salmista disse, por que você está abatida, ó minha alma? Ele perguntou. Sabe, ele disse para Deus, Senhor, eu não entendo. Por que está acontecendo o que acontece? Se você não cuidar, querido, você não terá saúde emocional. E sem saúde emocional, você vai inclusive interpretar a espiritualidade de forma errada. Tem muita gente que está parecendo doido na espiritualidade, mas na verdade é a sua psique que está fazendo leituras e processamentos errados. Então, nesse ano, dá um reset. Não, eu preciso de um psiquiatra. Great! Procure um. Pode ir no psiquiatra. Você não pode ir no dentista. Você não pode ir no cardiologista. Você não pode ir no urologista. Você não vai no pediatra levar o seu filho, porque você não pode procurar um psiquiatra. Ah, não preciso de psiquiatra, mas eu preciso de alguém para conversar. Você tem amigos? Você tem amigas? Ou você busca um terapeuta, alguém que vai te ouvir e vai te ajudar. Porque eu quero encerrar agora para você com o Salmo 32, mas presta atenção para você não atribuir o Salmo 32 só ao pecado. 2 minutos eu termino. Salmo 32, dos versículos 3 a 5, é a confissão de Davi de uma mágoa, de uma ferida que tinha começado quando ele fez o que não devia com aquela mulher que não era dele, sofreu aquele processo tudo, perde o filho, vira aquela confusão. Isso aqui é uma oração de Davi dizendo, Senhor, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pastor, aí está falando pecado. Sim, mas enquanto você escondeu esse ressentimento, enquanto você escondeu essa dor, enquanto você escondeu, seu corpo está definhando. Olha o que ele continua dizendo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. No caso de Deus era o peso do pecado. Das suas emoções são pesos colocados por emoções mal interpretadas ou guardadas de uma maneira que elas não deveriam. Está pesando. Sabe o que eu falei aqui do peso do peito? Aquela coisa. Sabe aquele sentimento de culpa? É isso, querido. De dia e de noite pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha agora o versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não desista da vida, não desista de viver. Sabe, Deus nos deu ferramentas para isso. Dá esse reset na sua vida. Um passo de cada vez. Mas a cada dia, um passo. Amém? Posso orar com vocês? Eu queria orar sem pedir manifestação de ninguém, um ficar de pé ou isso, aquilo. Eu acho que nós precisamos de ter coragem de dar espaço. Então eu queria orar por isso, por coragem para você. Queria orar para que Deus te levasse a dar esse primeiro passo. Se você puder não sair enquanto eu vou orando, porque tem gente que aproveita a hora que eu vou orar para poder ir embora. Essa oração é parte da ministração que eu queria fazer com você. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Aí, ó, isso aqui já é um primeiro passo. Eu vou ficar aqui. Eu vou orar com a minha comunidade, junto com os meus irmãos. Pai querido, diante do Senhor as nossas vidas, cada um de nós com uma história diferente. Mas Deus, nós clamamos por um derramar de graça do Senhor sobre nós aqui nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus,
Primeiro, que o Senhor nos habilite a dar esses passos. Mas o Senhor nos ajude a entender que tudo começa com a relação com o Senhor. Não há outro caminho, é a relação com o Senhor. Que a nossa relação com o próximo é condição sine qua non de saúde física, emocional e espiritual. E é um testemunho de que o Senhor é o dono da nossa vida. Pai, eu oro para que pessoas aqui recomecem numa caminhada com o Senhor e com a igreja local que eles escolherem. Eu oro para que gente desfaça, Senhor. Largue cadeias, amarras que os prendia de não viver segundo o que o Senhor tem para nós. Mas, Senhor, eu oro agora pelas nossas emoções, por esse terreno que é tão invadido, atacado, agredido, por forças espirituais que querem nos destruir. Eu oro para que o teu povo tenha, Senhor, em ti, a liberdade do que a vida comunitária gera, que é poder dizer para alguém: está doendo meu coração, me ouve, senta comigo, traz uma palavra de Deus para a minha vida, de gente que se preocupa em parar, em fechar olhos, em descansar, que gente que tire tempo para olhar para si mesmo e não só para os outros. Oh Deus, louvado seja o teu nome por essa manhã e por tudo que o Senhor tem nos dado. Que a canção que vamos ouvir agora, ela seja a terapia do Senhor para muitos de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Você diz amém, querido?